Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta e dessa vez vamos aprender a pregar a palavra de Deus dentro dessa história tão poderosa, a história do Lázaro. Lembra aquele amigo de Jesus que ele ressuscitou? Essa é uma história muito maravilhosa, muito conhecida pelo povo de Deus. E se você tem esse desejo de pregar a palavra de Deus, de ser um instrumento usado nas suas mãos, eu te convido, fique aqui comigo até o final, porque você vai sair daqui com certeza, você vai se levantar desse vídeo pronto para pregar a sua mensagem, tá bom? Então vamos lá? Você vai subir no altar e vai saudar os irmãos com a paz do Senhor, você vai se apresentar, você vai agradecer a pessoa que te deu a oportunidade. E se você estiver numa igreja pela primeira vez, você se apresenta e fala de onde você é, sabe? Você sabe já como que faz a sua apresentação. E não esqueça de fazer a sua pequena introdução, que é muito importante antes de você colocar o teu conteúdo principal. Com a introdução, você prepara o povo para receber o teu conteúdo. E você pode fazer a introdução mais ou menos assim. Meus amados irmãos, essa é a história do Lázaro, aquele homem que ficou enfermo. E a Bíblia diz que as irmãs mandaram chamar Jesus e ele só apareceu depois de 4 dias que Lázaro já estava morto e sepultado. As pessoas já estavam desesperançosas, até que Jesus chegou até o túmulo, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o Lázaro ressuscitou, irmãos, depois de 4 dias de morto. E a Bíblia diz que muitos que estavam ali acreditaram nele. Depois que você faz essa pequena introdução, todo mundo já vai ter noção daquilo que você pretende pregar. Você vai ler a história do Lázaro. Como é uma história que tem vários versículos, é uma história grande, uma história muito linda, você precisa ler apenas os 3 primeiros versículos do capítulo 11 de João. Uma história muito maravilhosa. Então você vai dizer assim: meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 11, no versículo 1 até o 3. E depois que você faz isso, se você quiser, você também pode fazer uma pequena oração. Feche os seus olhos agora, ore comigo. Quando você lê o versículo 1 e o versículo 2, onde está dizendo que estava enfermo um homem chamado Lázaro, que era de Betânia, da aldeia de Maria, sua irmã, e Marta, você vai perceber que essas pessoas, no versículo 2 que diz que ela era a mesma que tinha lavado os pés de Jesus, você vai perceber que eram pessoas próximas de Jesus. Então você vai pegar essa palavra e vai dizer assim: meus irmãos, essa família não se trata de pessoas estranhas, mas de pessoas íntimas de Jesus. E sabendo que se trata de pessoas íntimas de Jesus, você está colocando aqui que mesmo você tendo intimidade com Deus, proximidade com Deus, você não está isento de momentos difíceis. Olhe para os irmãos e diga assim: nós estamos muito mal acostumados. Nós viemos para a igreja, alguns de nós viemos para a igreja com uma propaganda enganosa. Venha para Jesus que você nunca mais vai ter problema. Venha para Jesus que seus problemas acabaram. Você não pode passar luta, tribulação, nada, porque você é filho de Deus, você é especial. Querido, você vai acabar com essa falácia na sua pregação e vai dizer: querido, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Jesus mesmo disse, mas também falou: tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Então diga para ele que não é porque você tem intimidade com Deus. Os maiores homens de Deus, os maiores profetas da história, os maiores apóstolos do mundo foram perseguidos. Onde foi que Jesus mentiu? Ele nunca enganou ninguém. Ele disse: vocês serão perseguidos, vocês serão lançados aos tribunais, vocês serão lançados na prisão. Ele sempre falou a verdade. Ele nunca enganou ninguém. Então, se você está passando por uma luta, acredite, Deus está prestes a te abençoar também. E não estranha a luta, porque a Bíblia diz que o filho que não é corrigido não é filho, é bastardo. Então você é um autêntico filho de Deus. Depois você vai ler o versículo 3. E quando você lê o versículo 3, observe que quando as irmãs mandaram chamar de Jesus, olha o recado que ela mandou. Diga para Jesus que aquele que você ama está enfermo. Então estamos aqui diante de alguém que era amado por Jesus. A primeira coisa que você falou: não é porque você tem intimidade que está isento. Agora, não é porque você é amado por Jesus que você está isento de momentos difíceis, de problemas, as lutas da vida. É como, aí você olha para os irmãos: querido, Jesus te ama tanto que ele prova a tua fé. Pare de pensar que Deus não te ama mais só porque você está passando por uma dificuldade, uma crise, um momento de luto, um momento ruim na tua vida. Ele te ama sim. Deus amava tanto seu Filho único que o entregou para morrer, por amor a você. Então não questiona o amor de Deus só porque você está passando por uma fase difícil, uma luta difícil. Amém? Até as pessoas amadas por Jesus estão sujeitas a lutas e provações, porque todos que ele ama, todos que são filho, ele corrige e ele nos prova. Amém? No versículo 4, Jesus dá uma resposta às pessoas que trouxeram um recado e diz: pode ir, porque essa enfermidade não é para a morte, não vai morrer não. Pode ir. Aqui você vai pegar esse texto e vai dizer para os irmãos: Jesus está no controle da situação. Nós temos que acreditar nisso. Olhe para os irmãos e diga: se você é filho de Deus, se você tem essa fé, se você veio para os braços de Deus, acredite que todas as coisas que acontecem na sua vida, Jesus está no controle, ele está na frente. Então eles voltaram e disseram para Maria: fica tranquilo, ele não vai morrer. Olha só, você já pensou no contraste nas palavras de Jesus? Jesus diz que não vai morrer e lá na frente o Lázaro morre. Irmãos, isso aqui dá um parafuso na cabeça do crente. A gente começa a pensar que a palavra de Deus não faz sentido, que Deus mentiu. Você começa a pensar que tudo isso era uma farsa, que todo mundo pregou uma mentira. Mas quando você vê lá na frente, Jesus realmente fez com que tudo isso se tornasse um evento
que exaltasse a glória de Deus. No versículo 5 e 6 ainda, a Bíblia diz aqui no versículo que Jesus amava Marta, amava Maria e amava o seu irmão. Mas diz que mesmo assim ele ainda ficou 2 dias no lugar onde ele já estava. Olha só que interessante. Poxa vida, quando eu amo alguém e essa pessoa ficou doente, eu corro para lá com toda a velocidade. Jesus não. Ele amava Marta e Maria e ficou ainda onde estava 2 dias. Não é questionável esse amor? Mas ele é perfeito. Sabe o que você vai falar aqui? Olha para os irmãos e diga assim, o tempo de Deus é perfeito. Olha para os irmãos e diga assim, não é no teu tempo. Não é do teu jeito. Para de pensar que você vai apressar Deus. Você não consegue apressar Deus. Bora, Senhor, bora, bora, bora. Não é assim. Deus não tem que se adequar ao teu tempo, à tua realidade. Você tem que se adequar ao tempo de Deus. Você precisa se organizar e entender que Deus é o dono do tempo. E aprenda a descansar no Senhor e parar de ficar desesperado. O desespero é falta de confiança. Confie mais no Senhor. No versículo 7, Jesus olha para os discípulos e diz, vamos voltar mais uma vez para a Judéia. Aqui você olha para os irmãos e diz assim, Jesus irá a qualquer lugar onde clame por ele. Irmão, diga para os irmãos que não existe área de cobertura onde Deus possa agir. Ele age em qualquer lugar do mundo, do universo, do céu ou da terra. Ele tem poder para agir. Aonde tiver alguém que clame por ele, ele estará ali. Aonde tiver um crente, aonde tiver uma pessoa que exerça a fé, que clame por ele, ali ele estará para te atender, porque ele é fiel. No versículo 9 e 10, você vai dizer para os irmãos o seguinte, que andar de dia é andar com Jesus na direção de Deus. Porque ele fala, não são 12 horas do dia, né? Os irmãos lê esse versículo e depois aplica. Andar de dia, como Jesus citou nesse versículo, é andar na direção de Deus. Irmãos, olhe para os irmãos e diga assim, tem muita gente andando na escuridão, muita gente andando na dúvida, andando de noite. Para de fazer isso e peça a direção de Deus. Para de fazer as coisas do teu jeito. Para de fazer da tua forma. Para de agir. E depois que você age, aí você busca a Deus. Não, busca a Deus primeiro para então agir. A igreja está cheia de pessoas que faz seus negócios, se muda, troca de igreja, troca de família. E depois que ele faz esse monte de erros, aí ele vai pedir a Deus para abençoar as obras das suas mãos. Não, você precisa primeiramente orar e pedir direção a Deus. E depois que Deus te direcionar, aí sim você vai tomar uma atitude. Você vai perguntar, Senhor, eu me mudo ou não me mudo? Eu troco ou não troco, eu vendo ou não vendo, eu compro ou não compro, Senhor, eu caso ou não caso, o que eu faço, Senhor? Peça direção, ande na luz, pare de andar no escuro, porque quando você anda no escuro, você quebra a cara, você cai, você se machuca e depois volta chorando, pensando que Deus não está com você, mas não é assim, meu irmão. No versículo 11, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, o nosso amigo Lázaro está dormindo e eu vou despertá-lo. Olha só. Lá atrás você acabou de falar que Jesus irá a qualquer lugar que clame por ele. Agora você vai dizer assim, Jesus irá a qualquer lugar para ajudar um amigo, porque estamos falando da Judéia, um local onde recentemente tentaram matá-lo. E sabe o que ele vai fazer? Volta lá. Por quê? Porque tem um amigo chamando por ele. Olhe para os irmãos e diga assim, aprenda a ser amigo de Deus. Quando você é amigo de Deus, você é diferente. Quando você é amigo de Deus, ele faz coisas por você. A Bíblia diz que Abraão foi amigo de Deus e isso foi imputado como justiça. Lázaro foi amigo de Deus e olha o milagre que Jesus fez por um amigo. Nunca na história da Bíblia, do mundo, do universo, houve-se uma ressurreição de alguém com 4 dias de morto. Na Bíblia só cita o Lázaro. Por que Deus fez uma proeza tão grande? Porque era amigo. Jesus fará qualquer coisa por um amigo. Então cultive essa amizade. Cultive essa amizade, esse relacionamento, essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ame sua presença, deseje sua presença, queira ele. A Bíblia diz que várias vezes Jesus ficava na casa do Lázaro e ali as irmãs dele preparavam a refeição. Sabe o que é isso? Cultivar a amizade. Seja amigo de Deus, diga isso para os irmãos. E os discípulos, ao verem isso no versículo 12 e 13, falam assim, mas se ele dorme, ele está bem. Fazer o que, Jesus? Fazer o que lá na Judéia? A gente acabou de fugir de lá. Ou seja, ele não está dormindo? Tá tudo bem. Irmãos, você vai falar para eles o seguinte, o homem não vê o quão grave é a sua dor, mas Jesus vê. Sabe o que o homem faz quando você está mal? Tá tudo bem, vai passar. Ele é muito fraco, ele é muito bobo. Poxa, não é para tudo isso, não é para tanto. Olha, o homem não faz ideia da tua dor, o homem não sabe onde aperta o sapato, porque ele não tá calçando, ele não tá dentro da tua casa, ele não tá casado com quem você tá casado, ele não tem os filhos que você tem, ele não trabalha onde você trabalha, ele não paga as contas que você tem, ele não tem um salário que você tem, ou seja, ele não faz ideia do quanto a tua vida é difícil e quer minimizar na base do tapinha nas costas. Que nada, rapaz, ser bobo, e você vai passar. Não é assim não, deixa de ser fraco, rapaz, seja forte. Não é assim. Jesus, ele agiu diferente. Ele disse, eu vou lá, eu vou ajudá-lo, eu vou despertá-lo do sono. Só que Jesus falava da morte, e os discípulos achavam que ele estava dormindo. As pessoas não fazem ideia da dimensão, da profundidade, da expansão do problema dos outros e quer minimizar a partir daquilo que ele vive na sua vida. Mas Deus, ele conhece profundamente
a tua vida, diga para os irmãos, aquilo que você está passando, aquilo que só você sabe, aquilo que você está vivendo no seu casamento, lá na sua empresa, na sua vida financeira, Deus sabe, Ele te diz hoje, eu estou indo para resolver, eu estou indo te ajudar, Deus te trouxe aqui para te dizer, eu estou com você, você não está sozinho. No versículo 14 e 15, Jesus explica bem direitinho para os seus discípulos. Os discípulos achavam que o Lázaro estava dormindo. Jesus fala assim, ó, Lázaro morreu e eu estou indo para ajudá-lo, para despertá-lo. E Jesus continua e diz, e eu fico feliz, ou seja, eu acho até bom que nós não estivéssemos lá, para que vocês creiam. Olha só, irmãos, o que Jesus falou. Porque se Jesus estivesse lá com os discípulos, ele teria curado um enfermo. Como Jesus não estava lá, Jesus iria ressuscitar o morto. Então os discípulos, até o momento, parece que ainda não acreditava inteiramente que Jesus tinha o poder que tem, ou era o Filho de Deus. E Jesus disse, eu acho bom, eu folgo que não estivéssemos lá, para que vocês creiam. Você pega essa palavra, diga para os irmãos que às vezes Jesus permite o problema se agravar, para que o milagre seja maior. Então diga para os irmãos, querido, talvez o problema na tua vida esteja aumentando, você está desesperado, você acha que não vai ter jeito, você acha talvez que você não vai passar dessa semana. Escute, Jesus está deixando o problema se agravar, sabe por quê? Porque o milagre vai ser maior. Jesus podia impedir do Daniel entrar na cova dos leões, mas Jesus permitiu que ele entrasse para que o milagre fosse maior. Poderia impedir que Sadraque, Mesaque e Abednego forem lançados na fornalha, mas Jesus deixou ele ser lançado para que o milagre fosse maior. Assim foi com Lázaro, deixou morrer para que o milagre fosse maior. Jesus está dizendo para você hoje nessa noite, diga para ele, Jesus está dizendo que o milagre na tua vida vai ser muito maior, porque ele é Deus na tua vida para te ajudar. No versículo 17, a Bíblia diz que quando Jesus chegou em Betânia, já fazia 4 dias que o homem já estava morto. Não tem aquele ditado dos irmãos, aqui só não tem jeito para a morte. O crente deveria falar diferente. Aqui até para a morte tem jeito, porque o nosso Deus ressuscita uma pessoa que já morreu. Ele é maior do que a morte, amém? Então nesse momento você olhar para os irmãos e dizer assim, talvez para todo mundo parecia que Jesus se atrasou. Olhe para os irmãos e diga, irmão, não é tarde demais. Jesus nunca se atrasa. Jesus só chega na hora certa. Ele só age no tempo certo, no momento certo, no contexto certo. Ele nunca se atrasa. Então para de pensar que as coisas se perderam. Se uma porta se fechou aqui, outras 2 ou 3 portas se abrirão ali porque ele é fiel. Eu deveria ter aceitado aquela vaga de emprego, mas eu não aceitei porque eu deveria ir para a igreja e agora eu estou desempregado. Meu irmão, se você abriu mão de alguma coisa por causa de Deus, escute! Coisas maravilhosas, muito mais, infinitamente mais, estão vindo para você porque ele não deve nada para ninguém, ele age na hora certa. No versículo 20 você vai pregar uma mensagem bem interessante. Você vai dizer que Marta, pois ao saber que Jesus chegava, saiu ao encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa. Olha só, você vai olhar para os irmãos e dizer o seguinte, 2 pessoas, reações diferentes diante da luta. Olha que interessante, 2 irmãs, filha do mesmo pai, irmã uma da outra, ambas conheciam Jesus, ambas serviam Jesus, mas quando Jesus chega na cidade, elas duas, consternadas por causa do problema, quando elas ouvem dizer que Jesus chegou, sabe o que acontece? Uma corre para Jesus e a outra fica em casa. Aí você olha para os irmãos e diz, quem é você? Entre Marta e Maria, quem é você aqui na igreja? Você é aquela que quando está na luta, corre para Jesus? Ou você é aquela que quando está na luta, prefere ficar em casa e para de ir para a igreja? Abandona a sua fé porque Deus não te atendeu, porque Deus não te ouviu. Quem é você? Olha para os irmãos e usa essas 2 irmãs como 2 tipos de crente na igreja. Aquela que quando está no pior momento da sua vida, meu Deus do céu, eu preciso correr para a igreja, eu preciso servir a Deus, eu preciso correr para Jesus. E aquela que quando está no problema, fica zangado com Deus porque não atendeu, porque não agiu. Aí abandona a Bíblia, abandona a fé, fica dentro de casa, não quero ir para o culto mais não, eu estou passando pela luta. Não faça isso, irmãos. Seja essa que corre para os braços do Senhor. Amém? No versículo 21, você vai ver que quando a Marta encontra Jesus, ela começa uma série de palavras que parecem uma acusação. Ela diz, Senhor, se tu tivesse vindo logo, se tu tivesse aqui, ou seja, se tu não tivesse atrasado, o meu irmão não teria morrido. Olha só que interessante. Olha para os irmãos e diga para eles o seguinte, para de culpar a Deus pelos problemas que aconteceram. Para de dizer, poxa, se Deus tivesse me ouvido, o fulano não tinha morrido. Se Deus tivesse me atendido, eu não teria desempregado. Se Deus tivesse me ouvido, esse problema, essa questão no meu casamento. Não. Por que Deus não me ouviu? Por que Deus não agiu? Por que Deus não veio logo? Por que Ele se atrasou? Por que Ele me deixou clamando aqui sozinho? Escute! Deus só chega na hora certa, irmão. Seja um pouco mais confiante. Veja o lado bom das coisas. Veja os livramentos que Deus te deu. Alguém que saiu da tua vida, às vezes, não foi uma perca, foi um livramento. Pense nisso, fale para os irmãos. Pare de culpar a Deus e comece a agradecer ao Senhor por grandes livramentos, grandes feitos e por causa que Ele tem cuidado de você tão bem. Diga isso para Ele, irmãos. No versículo 23, 24, Jesus responde para ela e diz, olha, Marta, o teu irmão vai ressuscitar, não se preocupe, tá bom? Ele vai ressuscitar. E a Marta estava tão focada no problema que esqueceu quem estava na frente dela ali.
Ela disse, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia, na ressurreição dos mortos, eu sei disso, tudo bem. Eu tô falando que o Senhor se atrasou, eu tô dizendo que se o Senhor tivesse vindo logo. Olha só, a gente foca tanto problema que esquece que Deus está na tua frente querendo te abençoar. Diga para os irmãos o seguinte, não podemos focar o problema. Para de focar o problema. Quando você foca o problema, você para de ver a solução. Lembra o que o salmista falou? Eleva os olhos para o monte. Porque quando você olha para cima, você vê o céu. E quando ele vê o céu, ele diz, já sei, meu socorro vem do Senhor. Ele viu a solução. A Marta estava diante da resposta. A Marta estava diante de Jesus, o Filho de Deus, o dono da vida. E estava dizendo, meu Deus do céu, se o Senhor tivesse vindo logo. Como quem diz, agora não tem mais jeito, Senhor. O Senhor não pode resolver o meu problema, já foi, agora já deu. E Jesus dizendo, Marta, ele vai ressuscitar. Irmãos, diga para eles, querido, para de focar o problema. O Deus que te trouxe aqui está te dizendo, eu tenho a solução do teu problema. Eu estou aqui, eu cheguei para agir. Eu me levantei para agir na sua vida. Diga isso, hoje Deus tem uma resposta para você. No versículo 25, Jesus olha bem para Marta e diz assim, Marta, deixa eu te falar aqui uma coisa. Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, Marta. E quem está em mim nem morre, ele passa da morte para a vida eterna, Marta. Sabe, é como se Jesus tivesse pegado ela por aqui e disse, Marta, eu estou aqui. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, Marta. Você está entendendo, irmãos? Você vai pegar essa palavra, Deus vai te usar tanto, porque você vai ter jejuado, orado, pedido ao Espírito Santo para te usar. E você vai falar para os irmãos, Jesus está dizendo assim, ó, nessa noite, eu estou aqui, para de focar o problema, olha para mim, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a resposta. Diga isso para eles, irmãos, e Deus vai usar você como uma ferramenta nas suas mãos. No versículo 17, quando a Marta pega esse choque de realidade, ela diz assim, irmãos, olha, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Olha para os irmãos nesse versículo e diga, às vezes somos desafiados a crer e confessar o seu poder. Diga para os irmãos, aprenda a confessar o poderio de Jesus, aprenda a declarar a glória de Jesus. Veja todo o contexto de problema que você está vivendo e diga assim, ó, Senhor, eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que veio à terra para me salvar e não vai me deixar sozinho nessa luta. O Senhor vai me ajudar, tua mão está estendida sobre mim. Comece a declarar, reconhecer a glória e o poder de Deus. No versículo 28 e 29, aí mandaram o recado agora para Maria, aquela que não tinha ido. Olha, o mestre está aqui e ele te chama, mandou chamar em segredo. Então Maria saiu de casa e seguiu Jesus. Olha só, irmão, às vezes, por mais que aquela pessoa não quer ir para a igreja, aquela pessoa desistiu, quando o irmão chega lá para visitar aquele irmão, é sempre gostoso de você levar uma palavra e dizer, olha, Jesus, ele te quer, ele te chama. Jesus está te chamando novamente. Vamos lá, vamos na casa de Deus, Deus pode te abençoar. Então ela foi. Mas nesse texto, sabe o que eu quero aplicar aqui? Você vai dizer assim, não seja levado por movimentos, mas sim pela presença. A Maria não saiu de casa por movimento, a Maria saiu de casa quando ouviu dizer, Jesus está te chamando. Então ela se levantou por causa da presença, ela se levantou e foi por causa de Jesus. Olha para os irmãos e diga, para de estar correndo atrás de movimento. Ah, porque tem um pastor ali, tem um profeta ali, tem um missionário ali, tem um homem que fala a tua identidade. Para de correr atrás disso, irmão. Você tem a sua igreja, você tem o seu pastor, você tem o seu Deus. Se fosse para estar lá, Deus tinha te levado para lá. Diga para eles que no último dia, o anticristo vai operar milagres. E esses crentes que são movidos por milagres, que são movidos por movimento, muitos serão enganados pelo anticristo. Porque corre atrás de milagre, corra atrás de Jesus. Sirva ao seu Deus, seja fiel à sua igreja, onde Deus te plantou para dar fruto. Para de ficar para lá e para cá, correndo atrás de pessoas, irmãos. Corra atrás de Jesus, siga somente Jesus. Amém? No versículo 32, a Bíblia diz que quando a Maria chegou aos pés de Jesus também, ela se coloca aos pés de Jesus e fala a mesma coisa que a sua irmã tinha acabado de falar. Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha só, irmãos. O mesmo discurso, a mesma ladainha. Sabe o que você vai falar aqui? Você vai dizer o seguinte, suas amizades sugerem o seu discurso. Geralmente somos fadados a ter o mesmo discurso daquela pessoa com quem andamos, com quem compartilhamos. Então olha para os irmãos e diga, que tipo de discurso você está tendo? Que tipo de amizades você está compartilhando? Saiba que as pessoas com quem você comunga, com quem você anda, elas sugerem o seu discurso. Você começa a parecer com aquela pessoa. Por isso, ande com pessoas positivas, pessoas que têm a fé, pessoas abençoadas, pessoas de Deus. Amém? No versículo 33, a Bíblia diz que quando Jesus teve contato com as pessoas, e viu as pessoas chorando, e viu os judeus chorando, e a Bíblia diz que ele se perturbou. Ele perturbou-se no seu espírito, sabe, irmãos? E nisso você vai falar para os irmãos que Jesus não é insensível às suas lágrimas. Olhe para os irmãos e diga assim, Jesus está contando cada lágrima que você chora. Jesus está recolhendo todas as lágrimas nas suas orações. Ele não é insensível. Diga para os irmãos, olha, Jesus, ele não é insensível. Ele compartilha da sua dor. Ele está ao seu lado. Ele está guardando você, guardando o seu coração. E quando você sofre, ele está muito perto de você e você continua dizendo essa palavra. A Bíblia diz que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então saiba que nesse momento de tristeza e de angústia e talvez de solidão, o poder de Deus na tua vida vai ser aperfeiçoado.
No versículo 34, Jesus faz uma pergunta épica e parece uma pergunta absurda. Ele fala assim: cadê o morto? Aonde vocês colocaram ele? Sabe, irmão? Ou seja, cadê uma pessoa que morreu há 4 dias? Aonde essa pessoa vai estar, pelo amor de Deus? Quando você estiver pregando, faça essas simulações, esses exemplos hipotéticos. Diga, onde estaria um morto há 4 dias, irmãos? 4? Estaria lá na cama dormindo? Estaria na geladeira, numa freezer? Onde estaria um morto há 4 dias? Enterrado, gente. Sepultado. Porque Jesus perguntou, sabe por que ele perguntou, irmão? Porque Jesus, ele te pergunta, aonde está aquilo que morreu na tua vida? Sabe, o Lázaro aqui, ele representava os sonhos daquela mulher, da Maria e da Marta. Jesus hoje ele fala para você o seguinte, diga para os irmãos, aonde está o teu sonho? Aquele sonho que você sonhava, cadê ele? Aonde você enterrou o seu sonho? Por que o teu sonho morreu? Porque você deu ouvido às palavras dos outros, negativos? Você acreditou nas negatividades dos outros? Cadê o teu sonho? Me leva até lá. Eu quero fazer milagre. Jesus hoje te fala o seguinte, aonde está o seu sonho? Aonde está a causa impossível? Aonde está aquilo que você não consegue resolver? Cadê? Onde foi que você colocou? Aí você vai dizer, Senhor, é aqui, ó. Tá doendo aqui, tá doendo ali. Foi ontem, Senhor, foi aquela pessoa, meu Deus, foi aquela situação. Fala para Deus. Hoje é noite de você falar para Deus aonde você vai trazer Jesus para ele agir, aonde você quer que ele trabalhe. No versículo 39 e 40, a Bíblia diz que elas levaram Jesus até o local onde Lázaro estava sepultado, lá no cemitério, irmãos. A Bíblia diz que a sepultura dele era cavado na rocha e tinha uma pedra tampando a entrada do sepulcro. A Bíblia diz que elas levaram ele ali. E depois ele falou assim, ó, retirem a pedra. Essa palavra é muito poderosa. Você vai olhar para os irmãos e vai dizer assim, tire a pedra e mantenha a sua fé. Sabe por que você vai dizer para eles tirarem a pedra? Porque Jesus não vai tirar a pedra, porque essa parte você pode fazer. Jesus, ele é o Deus que só opera maravilhas, ele faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Mas tirar a pedra, eu e você podemos fazer. Olhe para os irmãos da igreja e diga assim, ó, acaba com essa pedra, tira da tua vida essa pedra que impede o milagre de acontecer na sua vida, impede o teu Lázaro de ressuscitar, impede o teu sonho de realizar. Que pedra é essa? Aí você vai dizer para os irmãos, identifique quem é a pedra hoje. É aquela pessoa com quem você está se relacionando, é uma pedra na tua vida, tira e sai daí, irmão. O que importa é a presença de Deus na sua vida. Qual é a pedra? São os teus negócios errados financeiros? Questões escusas financeiramente? Qual é a pedra? São questões extraconjugais? Qual é a pedra? Que tipo de pecado, que tipo de comportamento você está tendo? Que pedra é essa que Jesus está mandando você retirar? Se quiser milagre, tire essa pedra. Eu não vou agir enquanto essa pedra estiver na sua vida. Sabe, irmãos? Olhe para os irmãos e desafia eles a identificar que tipo de pedra é essa. É falta de oração, é falta de jejum, é falta de se consagrar, é falta de cultuar mais, de buscar mais o Senhor. Que pedra é essa? Diga para os irmãos e eles vão identificar aquela pedra. No versículo 41, a Bíblia diz que Jesus ele faz aquela oração de agradecimento. Pai, eu te dou graça porque o Senhor já me ouviu. Pera aí, irmãos. Aí você vai falar para os irmãos, como assim ouviu? Ouviu o quê? O que que pai ouviu? Jesus não falou nada. Jesus nem chamou o morto ainda. O que foi que ouviu? Você lembra lá atrás? Jesus falou assim para Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ele declarou lá atrás o que ia acontecer. Irmãos, eu estou te passando aqui algo muito poderoso. Jesus declarou lá atrás, Marta, o teu irmão vai ressuscitar. E o pai ouviu lá atrás. Querendo dizer que quando você declara uma coisa negativa ou positiva sobre a sua vida, o pai ouve. O diabo também ouve. O mundo espiritual ouve. Então aprenda a declarar coisas boas. Esse problema na minha vida vai se resolver. Deus vai me abençoar. Eu vou vencer. Eu vou dar a volta por cima. Esse gigante vai cair. A muralha vai cair. E eu vou atravessar. Declare isso. Quando Jesus fala, Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Lá atrás o Pai já ouviu. O milagre já estava encomendado. Daqui a pouco Lázaro vai ressuscitar. E no versículo 43 a Bíblia diz que Jesus bradou em alta voz. Lázaro! Quando você estiver pregando, fale bem alto. Como se você estivesse chamando. Diga, Lázaro! E quando você falar isso, todo mundo vai chamar a atenção e você vai dizer, Jesus disse, venha para fora. Irmãos, e nesse momento você vai aplicar dizendo o seguinte, basta uma palavra de Jesus para a sua vida ter um novo rumo, sabe? Uma única palavra de Jesus naquele dia ressuscitou o Lázaro, morto há 4 dias. Quem foi que disse que Jesus não pode resolver o teu problema com apenas uma palavra? Diga para eles, quem foi que disse que Jesus hoje, com apenas uma palavra, não pode fazer a tua vida dar um giro de 360 graus e você sair por essa porta depois desse culto com a sua vida totalmente transformada, a resposta na tua mão, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel. Acredite nisso. A Bíblia diz que Ele clamou e o Lázaro ressuscitou ao poder da sua gloriosa palavra. Você vai dizer, esse Deus está aqui e a sua palavra na tua vida é o suficiente para mudar a tua história. No versículo 44, a Bíblia diz que o Lázaro saiu. O Lázaro saiu, irmão, todo enfaixado, todo enrolado em panos. E Jesus deu ordens para que fossem lá e desatassem o Lázaro para facilitar o seu movimento. Nesse momento você vai dizer o seguinte para os irmãos. Jesus faz o milagre, nós
desatamos. Ou seja, irmãos, Jesus ele coloca dentro da igreja pessoas que vão sendo salvas, pessoas que foram libertas da bebida, da droga, pessoas que estavam mortas espiritualmente. E quando chega na igreja, o que Jesus quer que nós façamos? Tire as fajas. Ajude ele a caminhar, ajude ele a ser liberto, ajude ele a enxergar a verdade, mostre a Bíblia que é a luz, sabe? Ajude ele a caminhar na luz. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse tipo de contato com os irmãos da igreja é o ato de sair tirando as faixas, tirando aqueles lenços. Esse papel é nosso. Jesus ressuscita as pessoas, traz a pessoa para a igreja e nós, eu e você, temos o papel de cuidar, de discipular, de treinar, de ajudar, até que essa pessoa seja mais um discípulo, ajudando outros Lázaros. Amém? No versículo 45, a Bíblia diz que muitos dos judeus que vieram até Maria para o funeral, para aconselhá-la, para poder abraçar naquele momento difícil, dar um apoio, muitos desses que viram o milagre começam a acreditar em Jesus. Eles que vieram por causa do velório, saíram dali com Jesus. Ou seja, você vai pegar essa parte e vai dizer assim, ó, muitos que tentavam te fazer aceitar a derrota, vai crer no poder do seu Deus. Pessoas que chegam na tua vida para te dizer assim, ó, é assim mesmo, tu tem que aceitar. Não tem mais jeito para ti. Olha, não tem saída. Fazer o quê? Fazer o quê? Aconteceu. Não. Essas pessoas que chegaram na sua vida, diga para eles, para te fazer aceitar a derrota, vão ser surpreendidos com a capacidade do Deus que você serve, com os milagres que ele vai fazer através da sua vida. Todo mundo vai ficar de boca aberta dizendo assim, mas como? Irmãos, milagre não se explica, milagre se acredita, amém? Depois que você citou essas palavras, depois que você pregou esses textos, você vai fazer uma conclusão e vai dizer assim, Deus quer ressuscitar o Lázaro na sua vida. Deus te trouxe aqui porque ele tem interesse de ressuscitar os sonhos que você tinha, mas que morreram, que foram enterrados. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que tem jeito e que a sua gloriosa palavra, sendo dita hoje no teu coração, essas palavras que você está ouvindo, será suficiente para mudar a tua história. Então, se você acredita nessa palavra, você vai dizer, fique de pé e venha aqui receber a palavra de Deus. Venha receber essa oração, eu vou orar por você. Irmão, você ora pelas pessoas. Essas pessoas vão vir sedentas lá na frente e você vai abençoar, declarando, eu declaro que os seus sonhos hoje são ressuscitados. Que os teus sonhos hoje, eles voltam a existir. Que você volta a sonhar. Amém, meus irmãos? Depois que você fez tudo isso, você pregou e foi uma palavra muito maravilhosa. Se você quer aprender mais, clica nesse link e adquira o meu e-book, O Segredo dos Pregadores. Deus te abençoe e até a próxima.